Olá pessoal, estamos de volta para fazer uma comparação e uma reflexão a partir dessa comparação. Se formos perceber, os leitores com um pouco mais de idade, com um pouco mais de maturidade, passaram por um ensino muito tradicional. Um ensino em que o aluno era o receptor e o professor era o transmissor, uma coisa extremamente passiva. E nós, até hoje, mesmo os leitores mais jovens, ainda temos essa percepção de que leitura é uma transmissão. Então, muitas vezes a gente lê livros que nem compreende muito bem, porque não vai além da primeira mensagem, não vai além da superfície. O problema de usar na literatura, na leitura de modo geral, a mesma modalidade de aprendizagem, a mesma modalidade de recepção de ideias e de conteúdos do ensino tradicional, é que nós nos tornamos extremamente passivos. Isso gera uma série de dificuldades. Faz com que, em primeiro lugar, o leitor fique na superfície. Ele aprende apenas os elementos básicos. Se for uma ficção, ele vai aprender os personagens principais, os elementos principais daquela narrativa e não vai aprofundar a sua percepção, seja das motivações dos personagens, da intencionalidade do autor, do ambiente, da caracterização desse ambiente. O autor tem sempre uma intencionalidade. E quando nós não percebemos essa intencionalidade, continuamos molhando os dedinhos na água da praia sem aprofundarmos. A intencionalidade também deve ser parte do leitor. É óbvio que algumas coisas não há como nós fugirmos delas. Então, por exemplo, se eu leio Machado de Assis, há uma caracterização de época, há uma intencionalidade, as questões ligadas ao estudo do caráter humano, tudo isso tem relação. A maioria dos autores costuma se dedicar a não somente um gênero, mas principalmente um recorte da literatura. Então, Charles Dickens, por exemplo, ele enfatiza muito os aspectos da sociedade inglesa daquela época. Tem aspectos de folhetim, tem aspectos de crítica social, mas a gente percebe que há uma marca muito profunda. Mas isso não impede que o leitor trabalhe com a sua intencionalidade. Isso leva a perceber por que eu estou lendo aquele livro, qual é a minha intenção com aquele livro, qual é o meu intuito ao desenvolver aquela leitura. Pode ser que seja trabalho, estudo, alguma questão de compromisso de um clube de leitura, alguma coisa nesse sentido. Mas mesmo quando a leitura tem alguma intenção prática, é preciso deixar essa passividade e prosseguir numa caminhada mais profunda, adentrar a floresta de ideias. É assim que muitas vezes nós temos percepções diferentes do mesmo livro e nos espantamos porque um amigo gostou muito daquele aspecto, você gostou do outro. Não tem nada de errado nesse sentido. O que é ruim, principalmente na literatura ficcional principalmente, é quando a gente simplesmente passa pelo livro, recebe todas as informações como se fossem verdades absolutas e não para refletir. Quando nós não fazemos esse exercício constante de diálogo com o texto que está sendo lido, o que acontece é que nós nos remetemos ao ensino passivo, em que o professor transmite, o autor transmite, entrega o material pronto. E essa não é a intenção, pelo menos que eu conheça, de nenhum autor. A intenção na literatura é sempre de provocar uma reflexão, uma retirada da zona de conforto, uma construção de novas ideias, uma visão nova do mundo. Quando nós nos limitamos a apenas receber,
É mais ou menos como a educação bancária que Paulo Freire fala tanto. Apenas depositamos ou são depositadas essas ideias. E a literatura não é isso. A literatura é uma troca. Nós não podemos ser passivos diante de um texto. Podemos gostar do texto, podemos detestar o texto, podemos fazer críticas ao texto. Não tem nada de errado. Muitas vezes nós temos medo de externar uma opinião negativa sobre um texto, principalmente se for um livro de hype. Um livro que todo mundo gostou, que todo mundo amou, que todo mundo achou maravilhoso. É um outro assunto para discutirmos, para refletirmos. Mas a principal intenção no ato de ler é apropriar-se de ideias, sim, mas não no sentido de recebê-las passivamente. Apropriar-se de ideias que nem sempre estão explícitas no texto, mas que a partir do momento que nós estamos dialogando com esse texto, nós vamos nos apropriando de ideias que às vezes já tínhamos, mas que estavam ocultas, adormecidas. Por isso, a leitura nunca é passiva. Você não se apropria do texto do outro, você se apropria da sua identificação e constrói um sentido pessoal, particular, numa troca com a literatura, que não existe se não houver essa troca. Corta a literatura pra vida.